Fala milionário, fala milionária! Fala você também que é ligado ao agronegócio, seja como pecuarista, como produtor, seja você engenheiro agrônomo, técnico agrícola, zootecnista, ou de repente trabalha numa cooperativa, né, ou departamento de compras de uma agroindústria. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Aqui o nosso propósito e objetivo é transmitir o conhecimento, né, dado a tua participação, principalmente pela tua participação. Então, se você está chegando aqui agora por indicação de um amigo ou por estar pesquisando na internet como operar contrato futuro de milho na bolsa, como fazer proteção de preço da arroba do boi gordo, o que eu preciso saber para operar soja futura, né, como faço para operar contrato de café futuro na bolsa, tudo que tiver relacionado às commodities, você pode se inscrever, ou caso não tenha feito, se inscreva, ative o sino de notificações. E muito importante, para que a gente possa ampliar esse nosso nível de relação, de conhecimento, né, é você fazer o comentário aí daquilo que eu posso te ajudar, da maneira em que eu posso te ajudar, né? Principalmente a gente, claro, que olha desde o aspecto do mercado físico, mas como as variáveis do mercado físico são de certa forma específica para cada commodity, né? O café tem uma reação em relação ao clima, em relação à oferta, em relação à demanda, a soja da mesma forma, olha para o mercado internacional, arroba do boi gordo, olha o comportamento de comercialização do mercado interno, o milho olha em relação ao mercado interno, em relação ao avanço de colheita da soja, ou atraso de colheita da soja, né, preço do milho no mercado de Chicago. Então, essas condições, né, dentro da especificidade de cada uma da condição que se destaca para cada uma das commodities, é importante, né? E aqui eu deixo a liberdade para você participar de maneira ativa aqui no nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, beleza? Então se inscreva, ative o sino de notificações e digita aí o teu comentário aí, tá bom? Aqui a gente já tem um comentário do Marcelo da Pesca Moriá, ele fala assim: fala Emerson, fiquei de fora do mercado porque vou estar em viagem nessa semana, mas faço votos que o evento que começa hoje, né, Eu na Bolsa com você ProRed, focado aí, né, em trazer para você aí os pontos essenciais, os pontos efetivos que você como produtor ou pecuarista precisa entender como base para poder descortinar, como base para poder evoluir na condição de proteção de preço de contrato futuro através da ferramenta da bolsa, beleza? E ele fala assim: Emerson, faço votos de que o evento seja um grande sucesso. Retorno após dia 13, forte abraço, tamo junto. Tamo junto, Marcelão. Sucesso para você, boa viagem aí, aproveite com tudo, beleza? Obrigado pela tua participação. Aqui a gente já vai, né, dividindo o estudo do contrato futuro de milho. Nós estamos estudando o vencimento março, né? A gente começa a semana aí, mercado de certa forma bastante tímido, né? No comentário de sexta-feira a gente fala assim: olha, chumbo trocado não dói, né? Porque querendo ou não, o mercado fez uma movimentação de venda, os compradores reagiram, mas mesmo assim não conseguiram, e nem tanto o lado técnico da movimentação de alta para com a movimentação de baixa. Emerson, o que significa essa movimentação técnica? A gente precisa entender que existem algumas classes de participantes que negociam preços de contrato futuro, cada uma dentro da sua individualidade, né, dentro do seu momento específico, voltado ao seu nível de estratégia. E aí aonde está esse interesse? O interesse está na condição de que o mercado futuro ele tem os parâmetros do contrato embasado dentro das normas do contrato. Olha, um contrato futuro de milho significa 450 sacas de 60 kg de milho e não tem entrega física. Um contrato da arroba do boi é 330 arroba de boi líquida, que também não tem entrega física. Emerson, mas quando não tem entrega física, eu como produtor posso me utilizar de que maneira? Justamente nessa condição, em buscar a proteção de oscilação do preço, né, para baixo, né? Ou seja, você como produtor, você já tem o produto, você já tem a mercadoria. O que importa para você é entender que dentro do processo produtivo, lá na frente, o teu produto vai se transformar em preço. E é no preço de comercialização. Você aí no mercado físico vai continuar negociando o teu produto aí com a cooperativa, ou com a trading, né? Ou até mesmo com o frigorífico, no caso do pecuarista. Só que
nesta condição, ao se utilizar do preço financeiro de proteção no mercado futuro, você vai perceber que existe uma flutuação desse preço. E para quem faz proteção, né, essa flutuação tem importância? Tem, porque ela, querendo ou não, ela é o reflexo, né, sobre a ótica do que você está avaliando no mercado físico. Vamos pegar de repente, se você olhou aqui, como a gente teve a participação de alguns produtores olhando o preço aqui no momento passado, na região de R$90 de preço futuro para o contrato de março. Emerson, mas aqui era dia 2 de fevereiro. Como é que eu vou saber a partir de 2 de fevereiro quanto vai estar o preço para março? Ninguém sabe, nem eu nem você. Mas o que a gente sabe é que se o preço do milho março, em determinado momento, que aqui a gente está mostrando para você, que está escrito aqui, ó, 2 de fevereiro, esse preço correspondendo à base de negociação do contrato futuro, de preço na bolsa, corresponde à região de Campinas, e você compara para a tua região e esse preço é bom, se você entrou vendendo a 90, você já recebeu essa diferença de preço do 90 para o 88,20, para o 88,50, tá? Emerson, e agora o preço subiu de novo para 88,70. Existe a compensação através do ajuste financeiro de preço com base na posição que você está. Emerson, isso parece um pouco confuso. Quando a gente fala assim de maneira não tão ordenada, né, ou não tão como é que eu posso usar o termo aqui para você, para falar para você que eu quero, aqui eu estou dizendo de maneira mais ampla, né? Não estou focando no passo a passo de como é desde o momento introdutório, que é o que a gente faz, é o que a gente trata na semana, né, que a gente vai começar aqui com esse projeto educacional Eu na Bolsa com Você ProRed, aonde a gente vem trazendo todas as engrenagens, ou seja, nós vamos montar a máquina, né, nós vamos montar a condição específica e necessária para você poder ter esse entendimento. Então, claro que quando eu falo aqui, mostrando para você algo que de repente não faça parte do teu dia a dia, mas o interesse aqui é você falar assim, cara, mas você está me dizendo que o preço do milho estava 90 e que eu poderia garantir esse preço de 90 mesmo não tendo milho e mesmo não estando na Praça de São Paulo? Isso mesmo. Por que você pode garantir esse preço? Porque aqui pela Bolsa não tem a entrega de produto. Esse é o ponto interessante. Esse é o ponto interessante. E dentro desses aspectos interessantes, que é o que a gente ensina de maneira gratuita e online aí, através do Eu na Bolsa com Você ProRed, tá beleza? Então, e aí, claro que a partir do momento que a gente tem o pessoal que faz a proteção, né, de preço, ou comprando ou vendendo o contrato, a gente tem aqueles que estão interessados só na variação do preço direta, ou seja, direcional. O cara que compra quer que o preço suba, o cara que vende quer que o preço caia. Emerson, e se ele não for ligado ao mercado agro? Tudo bem, tá tudo certo, mas ele está seguindo a mesma regra e parâmetro para você que está fazendo proteção, tá beleza? Por que isso, Emerson? Porque bolsa é um ambiente democrático, né? Bolsa não está... antigamente, bolsa dava mais prioridade para quem tinha o interesse de entregar ou receber o produto de forma física. A bolsa eliminou essa condição de entrega física, permitindo que mais participantes, ao entenderem a especificação do contrato, todas as regras e parâmetros estipulados pela B3, pela bolsa, né, entendendo e aceitando isso, tem a liberdade de entrar operando, e é o que ajuda muitas vezes a fazer com que o preço oscile, que o preço fique, né, oscilando ou para cima ou para baixo. Outro ponto que a gente destaca é que, eu até comentei hoje dentro do grupo Semeando Resultado, que é um grupo específico de alunos e mentorados que eu tenho para a parte do milho, que o pessoal estava falando, Emerson, mas o milho está parado, o milho está parado. Eu falei, cara, mas o milho nunca foi parado. O milho é um ativo que tem como foco e objetivo proteger o produtor, proteger a indústria. Quem está fora disso não pode reclamar de que o milho oscile uns 50 centavos, 60 centavos, R$1. Por quê? Porque o contrato tem um objetivo e ele amplia esse objetivo para quem aceita, né, em que determinados momentos ele não oscile. Hoje a gente teve uma oscilação entre a máxima e a mínima do dia,
Quer ver? Eu vou até pegar aqui para você dentro da minha planilha. Deixa eu só até... Eu vou pegar aqui, ó. A gente teve uma oscilação entre a máxima e a mínima do dia de 59 centavos. Né? E na sexta-feira nós tivemos R$ 1,05, na quinta R$ 1,42, na quarta 99 centavos, na terça-feira passada R$ 1,13, na segunda-feira passada o preço oscilou entre a máxima e a mínima R$ 1,29, ou seja, na semana passada, né, na segunda-feira passada, teve mais participantes interessados em colocar força, dinheiro no mercado, e aí a gente tem aqui, ó. Né? Semana passada, na segunda-feira, a gente teve 224 milhões. Hoje a gente teve praticamente a metade. Então, com a metade de dinheiro circulando, trocando de mão por parte dos interessados, é normal e aceitável, né, que o preço oscile só 59 centavos. Então perceba, por que eu estou falando, Emerson, mas por que você está dizendo isso, cara? Eu estou te falando isso para que você possa entender que não adianta você, né, ou eu, a gente ficar, né, questionando, mas o milho isso ou o milho aquilo, o milho não tem liquidez, o milho... Não, o milho está aqui com o seu propósito. E a gente, dentro do lado educacional, está embasando o porquê que hoje oscilou essa faixa de preço, esse montante de preço, essa distância de preço entre a máxima e a mínima. Né? Então, porque com base no quesito volume financeiro. E aí, então, aqui de forma técnica, está aqui o contrato março, que é o código CCMH23, barra de tempo de 20 minutos. Começou o dia aqui hoje, né? O mercado começou o dia aqui, ó, dia 6 de fevereiro, a gente estava falando, olha, chumbo trocado não dói. O mercado caiu, subiu e não machucou ninguém. Tipo, tá tudo certo, tá tudo dentro da normalidade. E o preço aqui abriu hoje a 88,70 e voltou lá para fechar a 88,70. Tudo que foi negociado aqui nessa região, perceba que teve um interesse por parte dos vendedores, que poderiam ter aproveitado essa condição para ampliar a vantagem, mas pela ausência de dinheiro, que a gente está embasando isso através do nosso método, o mercado acabou que não pegou gás, que não destravou para a movimentação de baixa e ainda, por sinal, chegou aí a recuperar, fechar aí aqui no percentual 0 a 0, mas dentro do fluxo do dinheiro o comprador se mostra que está buscando oportunidade. O comprador, a movimentação dos compradores quer continuar com o esforço para trazer o preço para cá, ó. 88,80, que é o número que a gente tem, depois 89,10, 89,60, que já é essa região aqui, ó, né? E depois do 89,60, o 90,10 e o 90,40, beleza? Então aqui agora nesse momento é importante que você volte 1 ou 2 vídeos para trás e observe quando eu falo de gerenciamento de risco. Até o Marcelo da Pesca Moriá, semana passada, entrou numa operação na ponta de compra, ganhou dinheiro justamente porque dimensionou, ou seja, flexibilizou o gerenciamento de risco e acabou saindo com lucro aí. Percebeu que tinha uma necessidade própria dele, pessoal dele, de viajar, por circunstância dele, né? E ele falou, Emerson, eu vou ficar de fora, vou ficar acompanhando e vou ficar, claro que além de estar acompanhando o mercado, vou acompanhar os estudos como ele sempre faz de maneira muito dedicada. Emerson, e agora, cara? Eu estou vendido, já venho vendido, eu estou de fora, quero entrar numa ponta de venda. Aqui o mercado precisa perder essa região do 88,40, depois 88,10, que é essa referência aqui, ó, do 88,14, que inclusive a gente reforça isso, que testou essa condição na sexta-feira, e aí depois disso a gente tem o 87,70, beleza? Só para a gente finalizar aqui o nosso estudo de hoje, nós vamos passar para o período diário, né, ampliando aí, na verdade, compactando, né? Aqui está de forma mais ampliada, nós vamos compactar a disputa para ver qual é a interpretação técnica do gráfico diário em relação ao pregão desta segunda-feira, 6/2. Lembrando que o estudo que eu estou preparando aqui já tem validade e perspectiva para os negócios do pregão de amanhã, dia 7, tá bom? Ó, você vê que na sexta-feira mostrou indefinição, aqui quarta-feira indefinição, quinta, sexta, aqui segunda-feira, aqui foi sexta, quinta, quarta, terça-feira indefinição, segunda-feira subiu, terça-feira indefiniu, mas o comprador pôs força de novo, na quarta o vendedor respondeu, na quinta o mercado ficou indefinido e aqui novamente o mercado segue nesse nível de indefinição, com os vendedores falando, aqui pelo gráfico diário o vendedor está falando assim, olha, eu vou ficar monitorando o comportamento intradiário, que é a cada barra de 20 minutos
que a gente estava mostrando anteriormente, são 22 barras que a gente acompanha. Eu vou ficar monitorando o comportamento das 22 barras para ver se o preço ou anda aqui no 88,80, depois passa essa região do 89,10 e vai aqui trabalhar 89,50, 89,60 para ver se tem espaço para 90,10. Isso aqui o vendedor está falando dessa maneira, tá? Por quê? Porque aqui pelo gráfico diário o vendedor ainda continua com destaque, continua com frente, com vantagem, tá beleza? Emerson, mas quando eu olho o gráfico de 20 minutos, eu posso ir pela ponta da compra, eu posso ir pela ponta da venda? Você pode optar por qualquer ponta, desde que você tenha um entendimento de gerenciamento de risco, e se você não tem ligação com o mercado agro, você precisa entender bem dessa condição, e aqui fica o convite para você fazer a tua inscrição no Eu na Bolsa com você ProRed, que começa hoje às 20 horas horário de Brasília, tá beleza? Então, aqui você vê que o vendedor está querendo trazer o preço para essa região aqui do 88,45 abaixo, depois 8,810, 8,770 e 8,720, está querendo trazer aqui, ó, tá vendo? Para essa condição, e esse é o vendedor que quer trazer para essa região. O comprador quer manter o esforço para levar aqui 88,80, 89,10, 89,60. E aí a gente tem, né, que ficar monitorando num comportamento de tempo mais curto, que foi o que eu dividi com você aí no tempo de 20 minutos, tá beleza? Espero que tenha feito sentido o estudo para você, dividir os números, esses números aí se repetem em relação à sexta-feira, tá? Se você quer ouvir, estudar aí novamente e ouvir quais são esses números, assiste aí pelo nosso estudo de sexta, reforce o estudo de hoje, que isso vai contribuir para o teu nível de evolução e conhecimento quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3. Porque eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.